Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Silmara, mas depois que eu me formei em medicina, todos me chamam de Doutora Silmara. Sim, me orgulha o título, mas eu vou descobrindo que tudo isso é uma tremenda bobagem diante do que significa a vida de verdade. Nós, seres humanos, somos extremamente vaidosos, mas profissões como a minha acabam nos colocando no lugar, sabe? Basta que tenhamos olhos de ver, de observar, de sentir. Foi exatamente assim que se deu comigo, até aquele 5º mês da pandemia. Era ano de 2020, um julho atípico. E em qualquer lugar do nosso país, um mês completamente diferente dos demais. Por ser julho, eu me lembrei naquele dia dos julhos dos anos passados. Julho era o mês de férias da escola. Nossa, mês de tanta alegria. No meu caso, eu que sempre fui filha de pais classe média, era nessa época do ano que aproveitávamos para fazer uma viagem gostosa. A minha preferida era a casa da minha avó. Adorava a cidade simples do interior e as brincadeiras de rua com as crianças daquele pedaço. Eu me lembrava disso e era muito difícil evitar que as lágrimas inundassem os meus olhos. Digo isso porque naquele mês de julho de 2020 era tão diferente de todos. Havia uma sensação no ar de fim de mundo. Sim, houve um momento em que eu cheguei de fato a acreditar que talvez o mundo fosse acabar. Aliás, o vi acabar para tanta gente que estava tão próxima a mim. Falo de tudo isso com conhecimento no assunto. Sou médica intensivista e trabalho num grande hospital público. As pessoas comuns não fazem ideia do que uma doença é capaz de fazer ao ser humano. Quantas vidas eu vi entrarem aqui nesse hospital e quantas vidas eu vi serem findadas entre essas paredes brancas. Não havia um julho como aquele. Não havia um julho como aquele. Nenhuma segunda-feira de julho teria sido mais dura e mais marcante do que aquela. E eu, como médica, mas acima de tudo como ser humano, eu acabei por testemunhar. Foi impressionante aquela segunda-feira e tudo o que eu presenciei ali. O mais incrível disso era que eu tive um professor lá na faculdade de medicina que ensinava a mim e a todos os seus alunos a seguinte lição. Atenção, meus alunos, prestem atenção. Olha, nós médicos deveremos nos preparar para tudo, viu? Para atender um paciente particular, mas não devemos afastar das possibilidades de nossas vidas um dia um atendimento coletivo, um atendimento em massa. Já aconteceu comigo.
Certa vez eu atendi vítimas de um acidente aéreo em São Paulo. Um acidente terrível, quando um avião caiu em plena Avenida dos Bandeirantes. O hospital lotou de feridos graves, gravíssimos, misturados a gente com apenas escoriações. E nessas horas temos que ter o sangue frio de saber quem atender primeiro, de acordo com o nosso treinamento, de acordo com o nosso aprendizado, mas especialmente de acordo com a nossa intuição. É preciso que o médico saiba entender e respeitar a sua própria intuição. Intuição. Incrível. Incrível foi que quando esse professor ensinou sobre isso, eu fiquei pensando, mas meu Deus, será que um dia eu terei que usar a minha intuição num atendimento ou só a técnica, só o treinado? Vez em quando eu pensava nisso tudo, embora eu não tivesse ainda uma resposta. E ainda de acordo com o aprendido com aquele professor, eu e meus colegas médicos nos preparávamos sim para algum tipo de catástrofe, tipo um acidente de carro grave que pudesse mobilizar todo mundo do pronto-socorro, algum ônibus, alguma composição férrea, também um avião, como foi o caso dele. E sem dúvida, esse momento é o grande desafio da vida de um médico. Isso nos faria agir sob muita pressão e nos faria suar um pouco mais para auxiliar pacientes a lutarem pelas suas vidas. Ainda que isso fugisse às regras da normalidade, esse seria o nosso cenário previsto. Era uma expectativa que havia na vida de todo mundo que se formava em medicina. Mas em 2020, especialmente naquele mês de julho, foi um ano e um mês incomuns. E incomuns em vários sentidos. Que doença era aquela? Que vírus? Que vírus, afinal de contas, era aquele? Vale dizer que um pouco antes, em março, acreditávamos que a luta contra esse inimigo incomum demoraria até no máximo junho, Em março, nós todos os médicos acreditávamos que em junho tudo estaria resolvido. Até junho termina isso. Até junho acaba isso. E a partir daí, teríamos já uma medicação definida e definitiva. E quem sabe uma vacina. Afinal, o mundo está tão evoluído, avançado no campo das ideias e das ciências. Ledo engano. Ledo engano. Não imaginávamos que teríamos que lutar para que esse inimigo terrível não nos devorasse. E a imensa boca do monstro se mostrou a mim mais escancarada naquela segunda-feira de julho. Uma boca fétida e com dentes pontiagudos. E o que era pior, nossas armas para enfrentar o terrível monstro cada vez menos potentes. Faltava de tudo no hospital e principalmente equipamentos para nos proteger. Nós, os médicos, estávamos vulneráveis e à mercê do vírus. E se adoecêssemos? E se nós ficássemos doentes, como muitos ficaram? O que seriam dos pacientes? Para os pacientes, faltavam os leitos fundamentais, porque sem espaço para atendê-los, o que resultaria daquela gente? Eu comecei a ver faltar uma coisa que eu jamais imaginava que um dia faltaria. Eu comecei a ver faltar a fé. A fé começou a faltar. Eu vi uma senhora evangélica no hospital gritar nos corredores, jogando a Bíblia para longe, quase atingindo uma enfermeira que se desviou para não ser acertada. Dizia a senhora evangélica: não quero mais esse livro, de nada me adiantou, Deus não existe, senão teria me escutado, senão Deus teria me escutado. Aquela mulher evangélica chorava a perda de uma neta de 14 anos.
Se faltava fé para aquela senhora, faltava para a própria ciência acreditar que pudesse se criar um medicamento capaz de vencer o vírus. Em resumo, faltava tudo. Faltava tudo. Eu, do meu turno, já duvidava de tudo. O que tinha aprendido nas aulas de medicina, onde sempre fora uma aluna muito aplicada. Eu errava prognósticos claríssimos, porque eu via chegar ao hospital um paciente que não tinha praticamente nada, a não ser uma simples tosse. Ele estava tossindo, e em questão de 3 horas depois, aquele paciente ele piorava ao nível de ser entubado, e dias depois estava morto, entrava em óbito. E eu dizia, meu Deus, mas isso não é possível, não acredito que isso aconteceu. Assim como também eu via alguns pacientes chegarem em estado deplorável, 80% dos pulmões tomados por inflamação, e daí a 3 dias irem para o quarto e do quarto para suas casas. Isso tudo me fazia pensar, Deus meu, mas que vírus é esse que parece querer brincar com a classe médica? Olha, o Paulinho Boa Pessoa e quem está me ouvindo, o vírus tirou uma com a cara de nós médicos. Não falávamos para não desesperar ainda mais a população, mas nós sentíamos que a coisa era muito grave. E nos sentíamos em alto mar, com ondas bravias, num barco à deriva. Não sabíamos que rumo tomar. Não sabíamos que doença era aquela. Sentíamos-nos totalmente impotentes. Era terrível olhar para um paciente que acabava de chegar e não saber dizer se iria sobreviver ou se iria morrer. Mas não pense você que eu fugi. Não. Sei onde estou. Eu estou falando da segunda-feira de julho, dia 11 de julho de 2020. É dessa segunda-feira, eu não me perdi no texto, não. É dessa segunda-feira que eu estou falando. Foi nesse dia que tudo se sucedeu. Foi assim. Deu entrada no pronto-socorro do hospital, após triagem enviada ao setor de tratamento de Covid-19, um senhor, já com uma certa idade, 75 anos de idade. 75. Aquele senhor chegou muito mal ao hospital. E aquele senhor caiu na minha mão. A raio-x realizado, esse senhor tinha os pulmões comprometidos, tendo muita dificuldade para respirar. Para você ter uma ideia, o nome dele era Antônio. E ele falou dividindo as sílabas devido à falta de ar. Quando eu perguntei, por favor, qual é o nome do senhor? Antônio. Ao ouvi-lo, eu tive uma certeza. Aquele homem ia morrer. Ele estava muito mal. Aquele homem morreria. Alguém dirá, mas doutora, a senhora não se formou médica para isso, doutora, mas para acreditar na vida. E quem diz isso está coberto. E quem diz isso está coberto de razão. Mas aquele vírus estava mexendo também com a minha cabeça. Esse senhor, o Antônio, de 75 anos, se fazia acompanhar por uma moça. Eu acreditei a princípio que aquela moça fosse a neta dele. A mocinha estava muito aflitíssima pelas condições de saúde daquele senhor. Eu vendo o pânico da mocinha e o estado de saúde dele, eu procurei ser rápida. Mas eu tive que ser dura com a mocinha. Não, eu não sofria. Longe disso, eu não sofria. Era a necessidade imposta pelo momento e falei, a moça espera lá fora, por favor. Nós vamos cuidar do seu avô e manteremos você informada. Eu vi que ela ainda quis me falar alguma coisa, mas
Eu fiz que não vi, fiz vistas grossas e ouvidos murchos. Era necessário que eu agisse assim. Ela entendeu, saiu e nos deixou a sós. Eu acenei para um enfermeiro e ele prontamente trouxe até nós uma maca. Deitamos o paciente sobre ela e corremos para a UTI. Não tinha o que pensar. O caso do senhor Antônio era intubação, nem sombra de dúvida. Se quiséssemos mantê-lo vivo, dependeríamos de respiração mecânica urgente e precisaríamos agir rapidamente. A enfermeira da UTI veio até nós para falar que, devido a um óbito recente, havia uma vaga no setor. Nem perdemos tempo para perguntar qual era o leito. Encontraríamos nós mesmo o lugar. Era o único lugar vazio na UTI. Era o único. Assim sendo, empurramos a maca até o leito vazio. Em razão da tragédia estabelecida, era assim: morria um paciente, entrava outro no lugar, o morto saía, entrava outro. Rapidamente aquele leito ele era higienizado e preparado. Portanto, o leito de tratamento intensivo já estava pronto para o paciente que acabava de chegar. E era o seu Antônio. Com a ajuda de outro enfermeiro, nós deitamos o senhor Antônio no leito e agora era a hora. Antes de entubarmos, era preciso ter aquela conversa franca. Porque a maioria não voltava da intubação para contar a história. Então eu falei para ele: seu Antônio, escuta bem, presta atenção, seu Antônio. O senhor não precisa falar, só me ouve, tá? Ó, seu Antônio, eu vou entubar o senhor. E devido a isso, o senhor não vai falar nas próximas horas, porque o senhor vai estar entubado. O senhor entendeu? Mas o senhor tem algum recado a alguém? Eu prometo que eu darei esse recado pelo senhor. Pode falar, seu Antônio. Ele ouviu o que eu tinha a dizer e depois que ele escutou, eu vi que 2 lágrimas escorreram dos olhos do seu Antônio e ele, com toda a dificuldade para falar, ele conseguiu falar. Fala para Adriana. Fala para Adriana. Que custe o que custar. Mas eu não vou deixar ela sozinha, tá? Eu não vou deixar ela sozinha. Eu não podia alongar a conversa e nem demonstrar toda a minha emoção. Naquele momento eu chorava por dentro, mas por fora eu parecia indiferente. E eu respondi: o recado será dado por mim, senhor Antônio, eu prometo para o senhor. Boa recuperação para o senhor. E eu tinha que ser rápida para falar, porque batia logo o efeito do sedativo e o paciente dormia e imediatamente ele era entubado. O entubamos. Aliás, eu desenvolvi muito bem essa técnica. Já tinha aprendido desde a faculdade. Eu me tornei uma expert ainda mais na pandemia. O entubamos. Daí, o de praxe. Fizemos nossa higiene, lavando as mãos, trocamos a roupa descartável. Antes de ir para o saguão de entrada da unidade, eu aproveitei para checar os outros 19 leitos da UTI, onde estavam meus pacientes de Covid-19. Tudo dentro do que era possível estar. Ou seja, aproximadamente a metade entubada parecia estar respondendo bem ao tratamento. Os danos no pulmão, sobretudo, estavam se curando conforme desejávamos. Mas o caso da outra metade restante não era o mesmo. Era assim, sabe? Infelizmente, metade dos pacientes de UTI evoluía para óbito, enquanto a outra metade, sem que entendêssemos o porquê, sobrevivia. Olha, pode parecer pouco profissional o que eu vou dizer agora, mas parecia uma loteria. Era uma loteria, sabe? Quando o paciente chegava, será que vai viver?
será que vai sobreviver? Em um momento de descanso, eu fui de encontro à moça que trouxera o seu Antônio e que eu acreditava que fosse neta do seu Antônio, que o seu Antônio fosse avô dela. Eu tinha o recado dele fresco na minha mente, na minha memória. Eu sabia até o nome dela, Adriana. Ela com certeza o esperava lá fora. Quando a vi, eu fui até ela. E ela se surpreendeu quando eu a chamei pelo nome, Adriana. Ela olhou assim assustada. Eu? Sim, Adriana. Tudo bem? Oi, doutora. Adriana, eu trago um recado do seu avô para você. Foi quando ela me corrigiu. Não, doutora, ele não é meu avô. Ele é meu padrasto. Ele é meu padrasto, doutora. Eu estranhei, sabe? Eu estranhei que uma mocinha tão nova tivesse um padrasto de 75 anos de idade. Porque aquela mocinha, ela não teria mais do que 16 anos. Ela não tinha mais que isso. 16. Mas apesar da pouca idade, ela era muito boa de conversa. Esperta, inteligente. Foi logo me contando que perdera a mãe muito nova. Ela tinha apenas 7 aninhos quando a mãe dela morreu de um AVC. Sua mãe também era muito jovem quando morreu. Tinha apenas 27 anos de idade. E que lhe restara apenas o padrasto. Este que ela trouxera para o hospital. Seu Antônio. Ele é tudo, sabe, que eu tenho na minha vida, doutora. O meu padrasto, ele é tudo. Eu não tenho mais ninguém por mim. Eu não tenho família nenhuma. Só ele. Ela agora chorava, dizendo que não tinha mais ninguém por ela. Só ele, o seu Antônio, só ele era tudo na vida dela. Muito triste, me perguntou quais eram as chances. Eu estava tão desnorteada diante das informações daquela praticamente menina, que eu não entendi o que ela quis dizer. Mas é claro, ela queria saber quais as chances de sobrevivência. Eu aprendi em minha profissão médica a não ser totalmente sincera. Se engana quem pensa que médico é frio e que fala sempre a verdade absoluta. Não seria eu a retirar daquela moça todas as esperanças daquela jovem no fim da sua adolescência, 16 anos. Não seria eu que ia tirar a esperança que pudesse restar no coração dela. Preferi demover a sua ideia fixa de morte, por mais lúcida que realmente fosse essa ideia. Eu então contei para ela, do meu jeito, que muitos pacientes que chegam ali no hospital saem vivos dele. Muita gente que chega aqui, viu, Adriana? Sai daqui viva. Mas muito sagaz, ela me pressionou contra a parede. Ela tinha ouvido que os pacientes idosos têm menos chance de sobrevivência. Eu pensei, se ela sabe disso, por que faz isso comigo? Uma pobre médica que apenas não quer fazê-la sofrer. Mas também eu não mentiria. E falei, olha, Adriana, presta atenção. Há algo como sorte nesse espaço de tratamento, sabe? Alguns senhores idosos sobrevivem. Alguns sobrevivem. Quem sabe? Ela ficou me olhando, ainda digerindo o que eu acabara de falar. E eu nem acabei de falar direito, mas eu tive que interromper porque eu não queria demonstrar emoção. E logo em seguida eu quebrei tudo dizendo, Adriana, eu sei o seu nome
porque ele deixou um recado para você, o Antônio, seu padrasto, e ele pediu que eu transmitisse o recado dele para você. Ele deixou um recado para mim? O que ele falou, doutora? Ele disse o seguinte: diga a Adriana que eu nunca vou deixá-la sozinha. Nunca. Diga a Adriana que eu nunca vou deixá-la sozinha. Nunca. Diante do meu recado, ela começou a chorar. Fiquei com vontade de dar um abraço nela, mas nem isso eu podia. O protocolo não permitia que se abraçasse ninguém. Ainda mais eu sendo médica. E ela, uma acompanhante de uma pessoa doente. Eu ficaria olhando para ela, eu acho que a minha vida inteira. Mas nessa hora, entrou no pátio uma ambulância. Você sabe que quando a ambulância chega, é aquele escândalo. A ambulância chega gritando. E eu fiquei atenta. O que vou dizer agora, muitos que estão ouvindo vão se assustar. Mas o monstro do Covid era tão feroz que eu vou falar. Felizmente, o que a ambulância trazia, olha o que eu falei, gente. Felizmente, o que a ambulância trazia era um caso de trauma, atropelamento. Desculpa, viu? Eu usei essa expressão porque a essas alturas, naquele julho de 2020, um caso de atropelamento era muito menos grave. Então eu poderia ficar mais alguns minutos com a jovenzinha, que poderia perfeitamente ser uma das minhas sobrinhas, por exemplo. Adriana, ela tinha a graciosidade que só mesmo o dom da pouca idade é capaz de proporcionar a uma mulher. Eu não podia, mas eu segurei a sua mão e recomendei que em seguida ela usasse o álcool em gel. E foi aí que eu lhe prometi que faria o que fosse necessário para salvar a vida do seu padrasto. E eu a adverti sobre todos os cuidados que teria que ter para não adoecer e não transmitir a doença dele para outras pessoas. Mas ela estava bem informada, usava máscara o tempo todo, se higienizava. Recado dado, voltei para dentro do hospital, com chamados urgentes para UTI. Naquela segunda-feira, 11 de julho, o monstro do Covid abriu sua bocarra. Ninguém entendeu. Mas dos 19 pacientes da UTI naquele dia, 8 entraram em óbito. 8. O que a gente fez de errado? Nada. Não erramos em absolutamente nada. Mas naquele dia, 8 entraram em óbito. Ficamos arrasados, ficamos destruídos. O 11 de julho de 2020, naquele hospital, foi o dia que eu tive sinceramente vontade de abandonar a minha profissão de médica. Eu me isolei num canto, porque eu não podia chorar na frente das pessoas. As enfermeiras, os enfermeiros, a faxineira, o faxineiro, eles não podiam me ver chorando. Eu era líder, eu era médica. O médico é sempre um líder. Se o líder da batalha chora, os soldados... Que fim teremos? Eu não podia chorar na frente deles, então eu me isolei. E dentro daquele quarto eu chorei, escondida. Eu nunca vi numa UTI morrerem 8 pessoas, tinham 19.
Morreram 8. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer em lugar nenhum. Meu Deus, que doença é essa? Que doença é essa? E depois transmiti para os familiares essa notícia horrorosa, terrível. Sentindo-me completamente perdida, era chegada a hora da minha saída do hospital. Era hora de eu ir embora. E eu cheguei a pensar, falei, tô achando que eu vou embora, não vou voltar mais. Sabe, esse tipo de pensamento passou assim pela minha cabeça. Acho que eu vou embora, não vou voltar mais. E quando eu saí caminhando em direção ao meu carro, eu ouvi passos de uma pessoa que vinha correndo atrás de mim. Uma pessoa correndo atrás de mim. Escutei os passos. No que eu olhei para trás, eu vi, era a Adriana, a mocinha. Adriana, doutora, espere, doutora. Era ela chamando, doutora. Quando ela se aproximou, ofegante, ela falou, e como ele tá? O meu padrasto, a senhora lembra? Como ele tá? Meu Deus, o padrasto dela tinha dado entrada umas 9 horas da manhã. Eu não tinha novidade nenhuma ainda. Eu falei, Adriana, você não voltou para sua casa? Você ficou aqui no hospital? Não. É muito cedo para te dar qualquer previsão, entende? Ainda sem novidade nenhuma sobre o seu padrasto. Doutora, a senhora perguntou se eu não voltei para casa, mas a senhora não entendeu. O quê? Não há ninguém na minha casa. Eu não tenho por que voltar lá. No mundo sou eu e o Antônio, meu padrasto. Só eu e ele. Não vou conseguir voltar para minha casa sozinha, doutora. Eu tenho medo de ficar sozinha lá. Eu não sou nada sem ele. Eu não sou nada sem o meu padrasto. Meu Deus, eu vi que a coisa era muito mais séria e grave do que eu podia imaginar. E agora? Eu perguntei para Adriana, mas você vai ficar onde, Adriana? Dormir aonde? Doutora, eu pensei em dormir na recepção do hospital. Você tá louca? Não pode. Essa pandemia faz chegar gente infectada de vírus a cada minuto no hospital. Deveria ter uma lei de proibir até de passar na calçada do hospital, sabe? Você não pode ficar, você tá louca? Você fica doente. Você precisa ficar em algum lugar seguro. Doutora, não na minha casa, eu não consigo. A casa é grande, eu tenho medo e fica num lugar ermo. Fiquei calada diante das lágrimas daquela mocinha. 16 anos, a Adriana. Fiquei pensando numa solução. Foi quando ela olhou para mim assim e falou, doutora, fala, Adriana, eu posso ir com a senhora? Sim, eu tô indo para minha casa. Então o quê? Eu posso ir para casa da senhora? Deixa eu te falar uma coisa.
Adriana, eu atendo centenas de pessoas todos os dias naquele hospital, Adriana. Eu sou médica, eu estou sendo a mais profissional possível com o seu padrasto, o seu Antônio. Eu transmiti o recado dele para você, mas você já pensou, Adriana, se todo mundo que eu atendesse lá e eu tivesse depois que levar a pessoa para casa, Adriana? Não posso. Doutora, é que eu senti algo assim diferente na senhora. Eu não teria pedido isso se eu não tivesse sentido. Mas, já que a senhora está falando que não pode, então eu vou dar um jeito. Eu vou dormir em algum lugar. Num shopping. Eu vou para um shopping. Amanhã eu tô aqui, tá? Tá bom. Que shopping que você vai? Não sei, eu vou dentro de um shopping, é tranquilo. Tá certo. Eu entrei no carro. Eu dei partida. E vi que a Adriana, ela começou a dar passos indo embora. E quando eu vi que ela estava dando passos indo embora e o meu carro ligado, eu pensei, meu Deus, não posso fazer isso. Você já pensou? Você já pensou que se eu tiver que levar todo mundo, parente de todo mundo que eu atendo, para minha casa, o que vai virar minha casa? Mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E talvez eu nunca fiz isso e talvez eu nunca vá fazer. Então ela seria a primeira. E se ela fosse a primeira, seria a única. Eu não posso ser injusta. Ela estava sumindo já, porque a noite caía. E eu pensei, aonde essa moça vai passar a noite? Adriana! Eu vou dar um dinheiro para ela. Adriana! Ela voltou. Oi. Ó, eu vou te dar aqui. Eu abri a bolsa. Eu vou te dar. Ia pegando a carteira. Eu vou te dar aqui. Ela falou, eu pensei que a senhora tivesse mudado de ideia. Eu vi que ela não queria dinheiro. Ela precisava de uma casa. Não, ela precisava de uma família. Ela precisava de abrigo. Ela precisava de um lar. Você trouxe alguma coisa com você? Não. Está assim? Tô. Então entra aí. Você não vai me levar? Entra. Por um pouco tempo, não sei, umas horas, um tempo. Eu não estou te prometendo nada. Entendi. Só quer que eu vá no banco de trás? Aqui na frente. Eu não sou motorista particular. Na frente. Entra. E eu, naquele 11 de julho, segunda-feira, 2020, levei
Adriana para minha casa. Algo impensado. Algo impensado na minha formação de médica. Mas eu fiz. E é exatamente aí que a minha história começa. Olha, amanhã, às 8 da manhã, no rádio, às 9 da manhã, no YouTube, a segunda parte dessa história imperdível. Linda, diferente de todas que já contei. Aproveita, curta, dá o seu joinha, se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.